Irmãos, nessa manhã de domingo nós vamos mais uma vez estudar a palavra de Deus e nós estamos na terceira lição. O tema nosso é obstáculo à caminhada missionária da igreja. Lucas mostra os obstáculos externos e internos. Gostaria de ler com os irmãos o texto de Atos 4, 1 a 31. Esse é o texto básico da nossa lição hoje. Atos 4, 1 a 31. Lucas, narrando esse momento da história da igreja, ele diz assim: falava eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, resistindo por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder e em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, tomai conhecimento vós e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelos quais importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia entre eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário, e mandaram sair do sinédrio. Consultaram-se entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois, na verdade, eu manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos para que não falarem mais deste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus? Pois a nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele a quem se operara essa cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que nele há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginavam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com os gentes de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estende a mão para fazerem curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo,
e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Até aqui, Atos 4, 1 a 31. Vamos orar a Deus. Curve a sua cabeça. Nessa manhã nós queremos falar com o nosso Pai Celestial. Pai amado, mais uma vez acabamos de ler a palavra do Senhor, a instrução do Senhor para o seu povo. Nessa manhã pedimos que o Senhor nos oriente para entendermos que os obstáculos do passado muitas vezes são os mesmos obstáculos que enfrentamos hoje na nossa caminhada cristã. Nos ajuda a sermos atentos, perceptivos àquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. E nos ajude a colocar em prática. Tudo isso é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o autor dessa lição, ele convida-nos a olhar aquilo que Lucas, o evangelista, relata a parte da história do início da igreja e sua expansão. Com sua narrativa, nos deixa pista para que possamos entender melhor a igreja e a sua missão. Podemos perceber os princípios teológicos, éticos e morais envolvidos, descobrindo assim caminhos melhores para a caminhada da igreja hoje. O Evangelho de Atos, que Lucas mostra que Deus é soberano e age para cumprir seu plano e resgatar o ser humano da maldição do pecado. Ele mostra que a igreja é divina e dependente da soberania de Deus, mas é também humana e, como tal, sujeita a defeitos, fracassos, temporários e erros. Irmãos, então, hoje de manhã, olhando para esse texto de Atos e também para os capítulos 3 a 7 e também o 12, nós vamos perceber que há alguns obstáculos que a igreja enfrenta na sua caminhada, no seu início, no seu trabalho missionário ali, na expansão do Evangelho. E quando nós olhamos isso, nós vamos perceber que há situações que vivemos hoje, também que traz a nós obstáculos internos e externos. E nós precisamos aprender a superá-los da mesma maneira que aqueles irmãos conseguiram. Observe que esses homens agora são inquiridos pelo milagre que Deus havia usado eles para fazer. O homem é curado. E agora então o Sinédrio faz uma inquirição a eles. E nós vamos perceber que ali há vaidade, mentiras, tudo está envolvido, né? E nós vamos perceber que essas situações também acontecem nos dias de hoje. E nós então vamos olhar os textos que acabamos, nesse texto que acabamos de ler, e nos textos mencionados durante a semana, nos mostra então que alguns obstáculos enfrentados pela igreja em sua caminhada, mostra também que ela reagiu e que nós podemos classificar esses obstáculos como os internos e externos. Então o autor fala sobre alguns obstáculos externos que a igreja enfrenta. O primeiro deles é a inveja. Nós vamos perceber que no início da igreja havia um povo com uma atitude de amor e comunhão. E era muito simpática a igreja junto à sociedade. Nós vamos perceber que aqueles homens, entendendo as autoridades judaicas, que havia uma ação da igreja, então eles agora começam a agir por causa da inveja que tinham da ação daqueles homens, Pedro e João agindo. Eles começam então a impor sobre a igreja alguns julgos para impedir obstáculo para que a igreja pudesse caminhar mais adiante. Então, a primeira coisa que nós vamos perceber é que essa inveja é um veneno que produz morte. Segunda coisa que nós vamos ver que Pedro e João foram presos e, através de ameaças, eles querem então impedir o avanço da evangelização naquela região. Se nós olharmos aí, o Sinédrio se reúne, procura então prendê-los, procura intimidá-los, para que eles não pudessem mais falar a respeito da palavra de Deus. Então nós vamos perceber que muitos deles foram torturados e queriam tirar até os seus bens para que eles não pudessem continuar na evangelização. Eles então começam uma perseguição, e nós vamos perceber que um desses irmãos, Estevão, depois de ver uma dificuldade que surgiu entre as viúvas, eles elegeram ali homens para cuidar da parte material da igreja. Estevão era um deles. E agora eles estão ali tentando então intimidar toda a comunidade. Prendem aqueles homens, matam o Tiago e agora vão apedrejar Estevão
por causa daquilo que ele está ensinando e falando em público às autoridades. Perceba que a reação que aqueles homens tiveram frente aos obstáculos foram ver que a soberania de Deus e que eles eram ousados em realizar a obra de Deus. E pela soberania de Deus, pela direção de Deus, eles então vão avançando. Nós vamos perceber que no caso de Estevão, além de orar como igreja, ele também demonstra ali uma reação maravilhosa de amor e perdão àqueles homens. Então hoje, quando nós olhamos a igreja, será que nós temos, diante das ameaças, de invejas, de situações que surgem na parte externa daquilo que as pessoas querem prejudicar o evangelho, somos corajosos em reagir de forma que criamos na soberania de Deus, na ação de Deus, na direção de Deus para a igreja? Nós vamos perceber que, orando, eles reconhecem a soberania divina, amando e perdoando. Eles obtiveram força da parte do Espírito Santo para enfrentar aquelas dificuldades. Então, quando nós estivermos diante de obstáculos, nós precisamos usar os meios que Deus nos dá para vencermos essas batalhas que estão diante de nós. Segunda coisa que o autor fala é os obstáculos internos enfrentados pela igreja. Os obstáculos internos são os que mais prejudicam a caminhada missionária, porque eles são semelhantes àqueles que são externos. Mas percebam que a igreja, muitas vezes, toma posição frente a forças que buscam se opor à presença de Deus, à ação de Deus ali. Os obstáculos internos, entretanto, nem sempre são claros e objetivos. Aparecem dentro da própria comunidade e com muitos disfarces. A igreja nem sempre percebe, e há alguns casos referidos nesse texto. Então nós vamos perceber que aqui há alguns sentimentos por parte daqueles que estão internamente reunidos. Isso cria dificuldade, cria barreiras para que a igreja cresça. Nós vamos perceber que por parte das autoridades e por parte daqueles que estão ali dentro, há então algumas oposições para que a igreja caminhe. Nós vamos perceber que o Antigo Testamento fala do Messias prometido, aquilo que o Antigo Testamento falava sobre Jesus. Mas nós vamos ver que os judeus, eles ali estão expressando ressentimento e inveja por causa daquilo que os discípulos estavam fazendo, pela maneira que eles estavam agindo, pela maneira que eles estavam atuando. E aí um sentimento de oposição à mensagem do Evangelho. E eles então queriam criar uma barreira terrível para que a igreja pudesse então ter dificuldade na sua caminhada missionária. Eles pregavam o Evangelho. E alguns, Paulo chega a dizer que pregaram até por discórdia, por competição. Aí em Filipenses 1,17, Paulo fala que o Evangelho muitas vezes estava sendo pregado por disputas. Então nós vamos perceber que ainda hoje nós encontramos essas dificuldades, disputas entre as igrejas. Algumas delas querem ser melhor que a outra, algumas procuram ver que a sua música é melhor, que o seu templo é maior, que o seu tempo na televisão é mais amplo. Muitas vezes nós vemos as disputas internas, dificultam, invejas, ressentimentos acontecem dentro da própria igreja hoje, que são impedimentos, que matam aquilo que a igreja está fazendo lá fora. As pessoas de fora ficam impressionadas com aquilo que acontece dentro da própria igreja, os obstáculos internos. Nós vamos perceber que também há acepção de pessoas. Observe que no texto que foi lido havia acepção das viúvas, dos helenistas. Aquelas mulheres eram mulheres que não eram judias, elas viveram longe dali, eram de cultura grega. E ali estavam então mulheres que agora estavam fazendo parte da igreja. E deixaram de cuidar delas, não como uma questão de esquecimento, mas uma questão de acepção. Muitas vezes nós vemos isso na questão cor, nós vemos ver isso na questão cultura. Então hoje nós precisamos cuidar para que a igreja presente não demonstre acepção e fazer distinção entre pessoas, como foi feito ali. Também mentira e vaidade surgiram ali. Nós vamos perceber que Ananias e Safira, ao verem que alguns deles se desprenderam vendendo os seus bens e colocando-os à disposição dos apóstolos,
E aqueles homens, então, agora tinham uma projeção na igreja pela contribuição, pelo desprendimento deles. Ananias e Safira também se juntam para fazer uma coisa que não agradava a Deus. Eles venderam propriedade, mas deram parte daquilo que era deles para a igreja, dizendo que estavam dando tudo. Observe que mentiras, vaidades surgem dentro da igreja, mesmo na questão contribuição. Então, hoje de manhã eu queria que nós, olhando para a igreja do passado, observe que esse casal foi punido gravemente pela ação do Espírito de Deus. Eles morreram, tanto Ananias como a sua mulher, por tentarem mentir ao Espírito Santo. Então nós vamos perceber que as dificuldades ainda nos dias de hoje surgem na questão contribuição, na questão desprendimento, e também nós vamos perceber a dificuldade da convivência entre os ricos e pobres. Muitas vezes dentro da própria igreja nós percebemos essa barreira. Alguns se colocam como melhores nas condições financeiras e tratam os irmãos mais simples, com diferença, com desprezo. E nessa manhã eu queria que você, lembrando disso, nós possamos então partilhar, de uma vida diferente, de uma vida que faça desse obstáculo um desafio para nós vencermos as batalhas que estão adiante da igreja na área da evangelização. Nós vamos perceber que esses homens que estavam ali eram homens tementes a Deus, homens que buscavam a expansão do evangelho. Mas esses obstáculos estavam dificultando a caminhada da igreja. Será que nós enfrentamos isso hoje? Será que nós convivemos com essa realidade? Será que esses obstáculos internos e externos têm acontecido também diante da nossa comunidade? Que o Senhor nos ajude a agirmos de maneira diferente, que nós possamos ser usados pelo Senhor. E deixar que a inveja, as ameaças, as perseguições, seja elas externas, seja elas internas, os ressentimentos, as acepções de pessoas, as mentiras, vaidades, ficarem longe daquilo que é a evangelização e a expansão do evangelho. Porque a comunidade lá fora vai perceber a nossa maneira de tratarmos uns aos outros, nossa maneira de agirmos dentro da própria igreja. Que o Senhor nos ajude nessa manhã a tomar rumos de grande proporção, ousadia, determinação, com oração e com evangelização, rompemos as barreiras que estão diante de nós. Que o Senhor nos ajude nessa manhã, que Ele nos abençoe. Oremos ao Senhor. Pai amado, nessa manhã nós queremos mais uma vez te agradecer pelo privilégio de ouvir a Tua palavra. Saber que vamos enfrentar dificuldades, oposições, lutas, mas que a caminhada com o Senhor, dirigida pelo Senhor, usando aquilo que o Senhor tem como melhor, o Espírito para nos guiar, que nós possamos então trabalhar e evangelizar essa cidade. Alcançar o bairro ali onde estamos e no nosso convívio nós possamos mostrar que o amor que temos uns pelos outros nos leva a uma vida diferenciada daquilo que a sociedade tem. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.